Bom dia, meu nome é Max Cruzeiro, represento a empresa Lenderbook e estou aqui hoje para dar uma aula sobre continentes. Eu sou neurocientista clínico, psicopedagogo clínico e empresarial e atualmente estudante de teoria psicanalítica, onde estou estudando atualmente os estudos de Bion. Vamos dar início. Então, nós temos aqui um estudo sobre continentes e funções da psique humana. Mas o que vem a ser continentes? Vocês estão diante de um cérebro em que vários espectros estão sendo lançados como uma forma reativa do indivíduo produzir informações. Essas informações, quando elas reproduzem uma sensação em termos sobrepondo o biológico, é o que Bion chamou de continente. É como se fosse uma função no qual a informação é gerada dentro do indivíduo. Aí a gente pode imaginar essas funções elas sendo desencadeadas em regiões específicas do cérebro, onde cada uma dessas regiões possui uma funcionalidade diferente para o seu desenvolvimento. Então eu fiz um pequeno texto no qual ele explica o que é essa função continente, para vocês entenderem. E eu vou fazer a leitura desses slides. A capacidade de abstrair é infinitamente restritiva se comparada à capacidade de encaminhar sinais do ambiente sobre o homem. Se não é o homem apenas um mero expectante em absorver pequeninas variações do denso complexo de informações ambientais. O continente, portanto, é uma forma interna de expressão onde a realidade é moldada à luz das conexões neurais, em que todos os vórtices setados ou energizados passam a compor um planisfério, ou seja, um mapa-mundi cerebral ativador de um conjunto abstrato de pegadas, catalogadas dinamicamente dentro da área cerebral. Porém, o sentido cartesiano em que confere a visão de mapa-mundi não se encaixa para o contexto cerebral, porque o contexto cerebral, a trama energética que molda o pensamento do intelecto, ela é multidimensional, interligada a uma conexão quadridimensional que se sustenta temporariamente em eixos que se transmutam entre si, como a um líquido em constante ebulição, em que as partículas se somam em efervescência e ao mesmo tempo se alternam entre posicionamentos distintos dentro de uma lógica em que uma pulsão, energia que expulsa, torna a necessidade de canalização uma infinidade de variações sobre o espaço sensorial que se apreende. Então, há que se pensar em um recipiente em termos de uma estrutura que absorve as N variações que um planisfério, na forma de um continente cinético, reconstrói a informação resgatada do plano real. Como também raciocinar o mecanismo de autotutela do indivíduo, que é chamado de autocontinência, em que ele é capaz de efetuar retenções sobre o ciclo reprodutório de eventos na formulação contínua de continentes de que nada servem se não forem aplicados ou utilizados em uma rotina sequenciada geradora de ideação. Cada subcontinente irá integrar uma verdade presente na realidade fabricada no indivíduo, no interior deste indivíduo, que irá se somar às tratativas que uma função delimitadora deste indivíduo irá efetuar um regramento e uma custódia que se exerce, que no caso analítico é desenvolvido em determinados aspectos aos pares, mas que na vida prática este movimento ocorre a todo momento de forma simbiótica dentro de um mesmo indivíduo. Da mesma forma que o analista desenvolve uma função de sobrevivência, de reconhecimento e de teor abstrato, também cada indivíduo desenvolve suas funções essenciais à sua existência. Para um leitor leigo,
O entendimento de funções é uma simples relação matemática do que for aprendido e que está armazenado no sistema mnemônico de um indivíduo que, em contraste com a apreensão última, desperta mecanismos ligados aos fatores de desenvolvimento que promovem uma ação ou mudança de sentido capaz de deslocar uma intencionalidade de uma força na gestão deste próprio indivíduo. Assim, as funções percebidas por Bion são apenas algumas indicações iniciais de como os indivíduos se organizam para gestar as informações no nível simbólico que permita coordenar o que de novo adentra sobre este indivíduo em um conteúdo previamente absorvido, armazenado e que serve de registro de uma historização de vida. A relação de continente e conteúdo é um raciocínio bastante complexo. O continente está mais para a ativação de recursos que podem ser utilizados num dado momento, que servem como um prefácio da consciência, em que é permitido interagir num dado momento de prelúdio da vida de um indivíduo. Por outro lado, um conteúdo é uma moção estrangeira do continente, de esfera mnemônica, em que a experimentação tornou possível o registro da afetação que eclodirá sobre este indivíduo como um eixo de abstração, inerente à manifestação de uma de suas múltiplas funções de vida. Assim, os indivíduos se condicionam a alternar suas estruturas continentes entre afetações que mais se assemelham à manutenção de um sonho, reverie, ou ao desencadeamento de sensações que têm por fundamento a manutenção de um equilíbrio, semelhante a um tutoramento materno conhecido como holding. Na condição de holding, o indivíduo está mais próximo de uma função de reconhecimento e sobrevivência. Já na condição de reverie, é o indivíduo mais próximo da ativação do seu continente abstrato, alheia à sua função delimitadora, em que se pressupõe um analista reter para o movimento oportuno uma função de custódia que visa despertar o indivíduo do sonho vivenciado. Então vamos estudar as funções. Nós temos aqui sensações, abstrações, desejos e sentimentos como elementos que incorporam uma subjetividade. Se nós vermos a função somatório, essa função ela vai fazer uma ordenação lógica do material disponível que foi utilizado em termos de ativação no continente, como um processo de empilhamento de funcionalidades que se somam em torno de si. Ao passo, quando estamos desenvolvendo uma função e estamos incorporando um fator de integração, esse fator, na realidade, está montando um espaço no qual irá surgir um novo conceito, porque irá existir a formação de um mosaico, e esse mosaico irá fundir todos os nossos conteúdos ativos na consciência como uma informação idealizada. Da mesma forma, nós podemos observar o limite de uma função de satisfação, quando a satisfação é atingida, ou seja, ela chega ao infinito, como sendo uma composição de dois elementos, um chamado que Bion chamou de alfa e outro que ele chamou de beta. O elemento beta é o que é denominado de protopensamento, que é um pensamento que é brotado inicialmente para corresponder a uma necessidade do indivíduo. Porém, essa função continente, no qual desperta uma consciência dentro do indivíduo, conforme nós vimos naquela projeção do cérebro que as luzes iam acendendo, faz com que essa função protopensamento ocupe um certo lugar dentro dessa ocupação cerebral. Agora, a gente pode pensar isso em termos de componentes de energia. Uma energia que ela é ativada para corresponder à função para geração
do protopensamento, a função beta, e uma energia ativadora que chega a uma satisfação no qual aquele conteúdo é gestado e pode sim influenciar aquele indivíduo até a saída desejada. Então nós podemos imaginar como um indivíduo que vai colhendo sentimentos, sensações, desejos, percepções e abstrações, e esse processo de absorção dessas ideias vai convergindo dentro de uma ideia de gestação que é conhecido como holding, no qual vai recebendo um tutoramento cerebral. Porém, quando os elementos necessários para que o protopensamento idealizado possa ser constituído como um elemento único, é necessário atingir um nível de satisfação. E uma vez que esse nível de satisfação é atingido, se o mecanismo ainda de inclusão de novos elementos continuar a coexistir, irá despertar uma função reverie, no qual esse indivíduo entrará numa fantasia daquele protopensamento no qual ele já foi satisfeito, porém está numa instância de realização ainda pendente. A gente pode imaginar em proto-realizações psíquicas como sendo aqueles desdobramentos físicos em que pigmentos biológicos são energizados dentro de um indivíduo. Então a gente pode pensar em uma função de sobrevivência no qual ela se forma a partir de um mundo interno e um mundo externo, conjugado, no qual esses dois elementos estão associados entre si. E a função de sobrevivência, ela é uma relação na sua parte do mundo interno em relação à sua subjetividade, dado a posicionamento em que esse cérebro é condicionado a agir, a estar ativo, as partes em que ele está interagindo. E também uma função de expressão, dado uma localização do movimento espacial e ambiental que o indivíduo realizou durante o processo de subjetivação, ou formação do seu ciclo de pensamentos. E a gente pode pensar a subjetividade como uma função no qual ela incorpora dois grandes elementos. Uma função no qual aquele elemento alfa que nós vimos anteriormente, ele é uma pulsão, ou seja, uma força no qual ela deve ser integrada, né, para que ela consiga desenvolver uma linguagem através de uma estrutura de somatização de pensamentos para incorporar uma saída futuramente. E da mesma forma a gente pode pensar em uma centroide, né, no qual ela vai do instante inicial em que a ação é requerida até um limite no qual ela substancia-se dentro de uma base que eu chamei de E, que essa base pode ser um nível de energia de ativação, ou seja, que ativa o continente, sujeita a uma equação de satisfação e uma rotina de insatisfação, no qual a insatisfação é aquela área de empilhamento dos elementos que nós vimos da função alfa, e a satisfação ela é um elemento no qual ela é atingido quando a função integradora de beta atinge um nível suficiente para ativar o protopensamento. E a gente pode pensar essa função de subjetividade como sendo aqueles elementos descritos, né? E sendo o pensamento como uma função de... Deixa eu ver aqui... Perdão, perdi a sequência. Uma função de...
de apreensão, no qual essa apreensão ela está envolvida dentro de uma combinação de N fatores envolto de uma constante K, no qual ela vai aproveitar determinados núcleos desses fatores de uma relação de integração de tempo, né, que nós vamos ver mais adiante. Desculpa a pausa que eu dei no pensamento, foi porque eu perdi a linha de raciocínio. Então, essa centroide, a gente pode imaginar como um elemento central, no qual esse elemento ele vai ditar uma ordem no qual esse limite irá convergir aquela pulsão para a cristalização do pensamento. Então, imagine esse pensamento como sendo construído temporariamente e ele tem um determinado nível de energia que ele tem que atingir para que se feche o símbolo e aquela informação seja deslocada. Então, imagine a nuvem verde como sendo a função alfa interagindo. E a função beta, para ser atingida, ela precisa atingir todos os níveis aqui de verde, vermelho e azul. Então essa parte da função alfa, ela tem que tornar todo o conteúdo vermelho verde e todo o conteúdo azul também verde. Quando isso é satisfeito, essa condição, então o limite foi atingido. Então significa que o nível de satisfação foi suficiente para gerar o conteúdo de insatisfação, que eu chamei de insatisfação, ou seja, o conteúdo alfa, necessário para o desencadeamento do pensamento, né, para ele ser constituído como uma unidade de processamento. Então nós temos aqui, voltando de novo a trilha do raciocínio, a função alfa, que é ligado ao contexto de insatisfação, que ela vai gerenciando os níveis de energia no qual a informação vai sendo setorialmente empilhada até o atingimento da satisfação. Quando essa satisfação é atingida, significa o mesmo que essa centroide ela teve uma convergência, e ela sendo convergente foi possível fazer com que esse pensamento fosse canalizado em termos de força ou de pulsão para a sua formação como um elemento menêmico, de conteúdo menêmico. Então, voltando à subjetividade, para recordar a informação, nós temos que essa fórmula é formada por duas sequências de pulsões em torno de um somatório de pensamentos. Mas o que seria o pensamento? O pensamento, como nós vimos anteriormente, é um somatório de apreensões combinadas em torno de um regramento de tempo em que os conceitos se alocam de forma integral. E a gente pode imaginar a apreensão como sendo regida pelo contexto biológico, onde o biológico faz o papel de massa, ou seja, da matéria, que uma vez que essa matéria sofre uma resistência perante um estímulo externo, ela aprisiona uma certa quantidade de energia, ou seja, aquela região cerebral passa a ficar ativa. E essa ativação, ela constrói um nó, ou seja, uma identidade egóica, no qual é responsável pela formação de um circuito que armazena as informações angulares de movimentação do centro motor e psíquico de um indivíduo. Então nós podemos pegar da equação de Einstein o EMC, que é energia igual a massa vezes a energia vezes a energia em velocidade da luz. E também da física nós podemos pegar da eletrônica, podemos pegar a equação de resistência e fazer a substituição. Aí nós observamos que pela substituição, desculpa,
nós temos uma energia modular na parte superior da equação e uma energia orientada na forma de corrente elétrica na parte inferior. Então eu posso dizer que a apreensão é a relação de energia disponível ou energia modular e ao mesmo tempo energia orientada, ou seja, energia que flui através dos circuitos neurais do indivíduo, vezes uma relação de tempo que é integrada dentro dessa relação. Então nós temos que pensamento é a integração de um movimento somatório de apreensões que são agrupadas na forma de tempo. Então, ou seja, aquele sistema que nós vimos anteriormente, no início da apresentação, em que o indivíduo está sendo influenciado por uma força e o cérebro começa a fluir, a canalizar energias, ela pode ser mapeada para que a gente consiga entender qual é o contexto quantitativo de energia suficiente para setar uma subjetividade. Então, voltando ao nosso continuação da palestra, nós temos que a função de expressão, por outro lado, ou seja, aquilo que nós conseguimos desencadear na parte mais próxima do ambiente onde estamos inseridos, a expressão da fala, a expressão do movimento, a expressão do olhar, esse tipo de coisa, é uma função no qual se remete a um somatório de um deslocamento de massa dado um certo período de tempo, né? Onde essa função de deslocamento é o cálculo de uma distância entre uma posição anterior, dado uma determinada estrutura de tempo, e o instante, a posição, localização onde o indivíduo se encontra no instante seguinte. E a massa, da mesma forma que nós fizemos para a subjetividade, pode ser transformada numa equação de energia em relação à velocidade da luz também, né? Aí elege-se um ponto central, de preferência um osso no qual é central dentro do indivíduo, no qual esse ponto irá ver as variações de deslocamento desse indivíduo em relação às suas regiões periféricas. Então vamos ver como a gente poderá armazenar a posição e a localização dentro da fórmula que nós vimos descrita anteriormente. Seja um vetor qualquer, expressão de localidade de um continente, como sendo um elemento de posição interna tridimensional, seja um vetor qualquer, expressão de localidade de um planisfério, de um componente periférico de um corpo humano, que ele exerça uma ação que seja possível determinar através de um eixo ósseo interno a projeção do biológico sobre o contexto externo, sendo um elemento de localização externa tridimensional. A relação abaixo é válida. Então nós temos um vetor de localização ou de posição, conforme o caso, posição para no caso da subjetividade e localização no caso de um evento externo, de expressão. Então nós temos que o vetor que irá incorporar a posição aonde o evento está ocorrendo, ele vai ser um eixo no qual vai ser uma largura, um eixo que vai dar a altura do que o evento está ocorrendo e um outro eixo que vai dar a profundidade em relação ao organismo biológico ou o ambiente, no caso, a localização, que o indivíduo está exercendo a sua ação naquele determinado momento. Então nós temos que a relação é válida, que o vetor de posição de localização é uma influência de largura, altura e profundidade. Então nós temos, por exemplo, um ponto em que tem as três coordenadas.
no qual vamos chamar a primeira coordenada de A, a segunda de B e a terceira de C. É possível transformar a posição numérica em um elemento abstrato discreto. Então, imagine números, e em vez de números, a gente observa esses números como sendo algarismos, onde cada letra do sistema corresponde a um padrão numérico de 12 algarismos. Sendo assim, é possível compor um vetor da seguinte forma. Então, de repente, eu tinha 3 dimensões, eu vou transformar essas 3 dimensões em apenas uma única dimensão, no qual cada um desses elementos aqui, o elemento A, vai ser um conjunto de 12 números, o elemento B vai ser um conjunto de 12 números, e o elemento C vai ser um conjunto de 12 números, onde a unidade é o elemento C, posso passar. A unidade é o elemento C, a dezena é o elemento B e a centena é o elemento A, no qual nunca um elemento irá migrar alguma informação para outro, porque eles são exclusivos. Então, cada componente do vetor P é um número que somente pode ser expresso através de uma grandeza que seja inteira. O passo seguinte é transformar cada componente do vetor numa padronização aproximada de uma cor primária. Então, o que se faz? Ordena-se esses números, todas as variações possíveis de posição e localização, e uma vez ordenadas, transforma esses números em coordenadas que sintetizam cada um, o elemento A de largura será a cor azul, o elemento de altura amarela e o elemento de profundidade será a vermelha. Então, o que a gente vai ter? Uma relação no qual esse número correspondente à letra A vai ter uma intensidade do tom azul. Esse outro número vai ter uma intensidade do tom amarelo e o terceiro número vai ter uma intensidade de tom vermelho. A combinação desses 3 tons, quando misturadas, vai gerar uma cor. Então, a combinação das coordenadas, como sendo a intensidade das cores primárias, abaixo, irá gerar um vetor unidimensional que armazenará um número que será o código para a representação da composição de cores. Assim, por exemplo, o vetor P poderia sintetizar como resposta esse número, que iria corresponder à cor da fusão das cores primárias abaixo. Então, como uma aquarela misturaria os 3 tons de cores que foram armazenadas, iria gerar apenas uma única cor que tem essa representação numérica. Então, essa representação numérica será o código utilizado para guardar a posição de altura, largura e profundidade em que aquele evento está gerando uma ação naquele momento. Isso é tanto válido para posição, como no caso de subjetividade, e localização, como no caso quando a ação é influenciada através de expressão, ou seja, na parte periférica do biológico do indivíduo, no qual ele faz um movimento em torno dos seus sentidos e da sua expressão corporal. Então nós temos assim, cada ação interna e externa é condicionada a um registro de onde o fenômeno que provocou uma mudança de estado foi identificado. Então nós temos um valor numérico para onde essa subjetividade se deslocou em termos de energia e a posição no qual ela foi encontrada dentro do indivíduo. Um valor de expressão numérico para o que foi deslocado em termos de ação que foi visto externamente do indivíduo e a localização em relação a esse ambiente do que essa ação provocou nesse indivíduo. Então nós podemos imaginar uma espécie de uma carta cinética, no qual a gente vai ter um armazenamento de uma planilha de dados na forma de cores, no qual a primeira carta irá guardar as posições e a subjetividade do indivíduo.
e a segunda carta irá guardar as posições e da expressividade e um conteúdo de expressividade desse indivíduo, de forma que é possível você mapear um movimento, que eu coloquei, por exemplo, aqui, que a integração dessas duas informações de cartas seria o movimento de levantar o polegar direito descrito em frames de variação de 0,1 segundo. Então, em times de em cada 0,1 segundo foi colhida uma informação de subjetividade e de expressão com a devida posição e a localização da expressão. Essas informações foram convertidas em cores e essas cores formaram cada uma carta no qual fala que levantar o polegar direito exige que seja feito todas essas sequências de ações aqui e internamente esse indivíduo para fazer esse evento de levantar o polegar direito foi preciso deslocar determinadas variações de funcionalidades internas dentro do seu continente psíquico, que é essa primeira carta cinética. Então eu agradeço mais uma vez vocês terem acompanhado esse estudo. Espero ter contribuído para o desenvolvimento psíquico de vocês. E o que eu vejo dentro dessa tecnologia? Uma forma de mapeamento coletivo de ação subjetiva e ação reflexiva, no caso de expressão, de forma que a gente possa entender como as pessoas funcionam internamente e como esse funcionamento interno desencadeia uma expressão externa. Isso pode servir para melhorar o desenvolvimento psíquico de muitas pessoas. Processos educacionais também pode ser bastante vantajoso. Pode ser vantajoso também para armazenamento de movimentos psíquicos e motores em um indivíduo que esteja fazendo algum teste psicossomático, e também pode contribuir para a compreensão do movimento interior do indivíduo. Eu espero ter contribuído bastante para o pensamento de vocês e até a próxima oportunidade. Agradeço.